A necessária ascensão da pirataria. Vamos ver. Este vídeo é educativo e opinativo. Não incentivamos práticas ilegais. Imagens e trechos usados são para fins jornalísticos e de crítica. Vamos ver. Você provavelmente já quis muito jogar um jogo, seja pelos gráficos absurdos dele, ou pela história, ou até mesmo por ele ser um grande fenômeno no mundo dos jogos. E aí você foi atrás de conseguir ele e descobriu que ele custa o mesmo que uma parcela do aluguel de onde você mora. Pois é, isso não é exagero. A indústria dos games virou coisa de luxo, e não é só sobre GTA 6 que eu falo não. Cada lançamento novo parece um teste do tipo, vamos ver até onde esses otários pagam. Mas sabe o que acontece quando você empurra o consumidor pro limite? Ele encontra o jeitinho brasileiro. E é por isso que hoje a gente vai fazer uma viagem desde os camelôs vendendo CDs de procedência questionável até o apocalipse gamer que tá vindo aí com GTA 6 a R$500. Esse vídeo é sobre pirataria, uma coisa errada que no fim das contas virou necessária. Olá, amigos. Pois é, a coisa tá ficando maluca no mundo dos games. E acho que vai ser cada vez mais normal ouvirmos falar sobre pirataria. Pelo menos no que tá restando das pessoas que jogam através de computador. Porque nos consoles atualmente não tá tendo muito como escapar dos preços. Acho que pro momento que estamos vivendo, com cada vez mais notícias sobre preço, desenvolvedores enfurecidos com empresas, jogos indies tomando cada vez mais espaço na indústria, esse vídeo vai explicar um pouco sobre tudo isso do ponto de vista de alguém que cresceu junto desses acontecimentos. É meio bizarro como já passou tantos anos desde os GTAs Rio de Janeiro da vida, e o tempo tá passando rápido e junto com ele o seu cabelo tá acabando. É algo meio chocante, né? Mas é verdade. Em média, 30% dos homens chato sofrem pra com caralho. calvície. Vocês não perderam nada, pô. Era só umas imagens do joguinho aqui, porra. Vocês escutaram tudo. Nossa! Cavalo! Tudo no cut, ó. Vai tomar no cu, caralho. Antes dos 30 anos, se a gente pular para os 50 anos de idade, metade dos homens já são atingidos por ela. E se você quer tratar a calvície, precisa começar logo. O tempo realmente pode ser um inimigo nesses casos, ou seja, quanto antes você começar o tratamento com a Manual, melhor serão os resultados, já que cada caso é um caso. Logo, a Manual é uma plataforma de saúde que te conecta a médicos especialistas, onde os tratamentos são produzidos por farmácias credenciadas que irão avaliar o seu caso e, se recomendado, prescrever um tratamento de acordo com o seu nível de queda capilar. Para isso, não tem muito segredo não. Basta entrar no site da Manual, responder um questionário e pronto. O resto é com eles. Irão entender o seu caso, passar o tratamento certinho pra você. Vamos lá, calvos! Quem tá calvo aí? Aproveitem. Recomenda a Manual, tá? Ó, o QR Code aí, ó. Primeira memória com videogames, no geral, foi com o Sonic no Master System. E sim, vocês já devem estar suspeitando por causa da minha idade, mas isso era bem comum no início e até hoje em dia, em alguns jogos, a classe mais pobre do país tem acesso às coisas muito depois delas serem lançadas. Pra vocês terem uma ideia, eu tô falando de mais ou menos 2012. Já faziam 6 anos que o PlayStation 3 estava entre... Ô Celito, a única coisa que importa de 2012, sabe o que que é? Palmeiras rebaixado e Coringão campeão do mundo. Tirando isso, mano, eu não me lembro de mais nada. Mentira, me lembro de tudo. Aliás, cara, essa época aqui do Play 2 Slim, a época do Play 2 Slim, tá? Que você compra, hoje você compra por quilo, né? Esse Play 2zinho pequeno, Slim, você compra ele por quilo por aí. Essa época, caralho, Bomba Pet, San Andreas, bagulho era doido. Entre nós, mas a gente foi evoluindo do Master System pro Play 2 e aí sim veio toda aquela magia de ter vários jogos pra jogar. E isso é sério, tá? Ele mesmo. A coisa mais comum na casa... Olha os discos. Caralho, vagabundo tinha esse estojo aí, essa pasta cheia de jogo roxo. De um gamer eram 1 ou 2 porta-CD lotado de disco genérico com o título escrito à mão, aquela folha de caderno toda amassada com os códigos do GTA San Andreas, ou uma pilha de jogo no plastiquinho, que aí podia até pintar um jogo com um disco diferente, o que já era coisa de playboy. Mas a parte da hora disso mesmo era ir no camelô, coisa que não se tinha muito aqui na minha região, pelo menos não era assim que a gente chamava, mas basicamente eram aquelas lojas que tem de tudo. Lá você comprava 2 ou 3 jogos por 5, 10 ou 15 reais. E depois de horas encarando as fotinhas tudo embaçada do verso de um jogo, você finalmente se decidia e ia pra casa, onde o momento mais tenso de toda a sua vida aconteceria, onde você finalmente iria jogar o jogo. Depois de tirar ele daquele plastiquinho com todo o carinho do mundo pra não arranhar. Que
Vou falar uma coisa pra vocês, hein? GTA 6 já existe desde o PlayStation 2. Tá bom? Inclusive o PlayStation 2, nessa época, teve exclusivos que nenhum outro console teve, como o GTA Rio, Bomba Pet, que geralmente era a feiticeira na capa ali, a tiazinha, sei lá. Entendeu? Exclusivos de altíssima qualidade. Ou causar qualquer dano ao disco, você colocava ele no leitor, fechava a case do videogame e a partir daí era todo tipo de reza possível. Isso aqui era mais comum do que vocês imaginam, e no caso do Celitinho, foi onde ele descobriu a pirataria. Pirataria, no contexto legal e comercial, refere-se à prática de copiar, distribuir ou vender produtos sem a autorização expressa dos proprietários dos direitos autorais. Isso inclui produtos como software, filmes, músicas, livros e, claro, os jogos. Todo mundo ouvia dizer que é crime, mas então como iríamos ter acesso àquele produto? Sempre que um jogo pegava e você achava um disco bom, ele ficava no topo da sua pilha de CDs, e aí dependia se era um se era um GTAzão cheio de mod brasileiro, variava com o gosto da pessoa. Mas eu nunca vi, em nenhum lugar, o topo daquela lista de jogos com um jogo original. Pra ser bem sincero, eu fui descobrir como era um jogo original anos depois, quando eu já sabia de trás pra frente o código de tirar a polícia do GTA. E isso tudo pra vocês entenderem que era impossível de se ter um jogo original. Não só porque a maioria das lojas não tinham pra vender, como até as que tinham, naquela época, era algo caro. Assim, pra um marmanjo de 20 anos que trabalha e compra seus jogos, 150 a 250 reais pode não ser o mais caro do mundo, mas pra uma criança como eu, a gente pagava isso no console que tava jogando. A ideia de que pagar isso em um jogo só é meio doideira. Tudo bem que o Play 2 foi lançado oficialmente no Brasil em 2009, o que, se a gente pegar o caso do GTA San Andreas, o jogo já tinha 5 anos desde o lançamento, então meio que só tinha CD importado, o que acabava deixando o jogo original. Games Network mandou R$10. Bom dia, Cross. Animado pro Gears no PS? Seria uma honra jogar contigo. Um grande abraço e tenha um ótimo dia. Sucesso pra você. Tamo junto, meu irmão. Com certeza eu vou jogar. Eu tô louco pra ver a lista de troféu, porque eu já zerei, né? Zerei ele no Xbox recente, a versão remasterizada, mano. A gente zerou ele no Insano. Foi bem da hora. Eu gosto bastante de Gears, mano. Pra mim, de exclusivo do Xbox é o mais da hora. Pra mim, né? Eu acho o Gears bem mais da hora. Eu acho o Marcus Fênix bem mais da hora que o Master Thief. Então vai ser legal, a gente vai jogar aqui, sim. Caro. Mas mesmo assim, o preço de lançamento do jogo foi de $50. Pô, se tiver troféu online vai ser mais gostoso ainda. Vambora. A gente vai passar a tarde aí jogando o multiplayer do Gears. E esse GTA em específico foi um grande jogo, não só pra Rockstar, como pra muita gente que lucrou com ele. Mas por que antigamente se tinha tanta pirataria? Tipo, nunca houve época com tanta gente jogando videogame como essa. A questão aqui era a facilidade com que era feito. Qualquer pessoa com um PC e que entendesse o básico criava uma cópia de um jogo. O próprio videogame muitas das vezes já era vendido desbloqueado e o sistema rodava de forma offline, ou seja, a Sony acabava não tendo controle sobre a pirataria, porque não existia essa parada de simplesmente lançar uma atualização de sistema pro console. E foi assim, numa mistura de necessidade, cultura e oportunidade, que a pirataria se enraizou de vez no Brasil. E não, isso não era só uma escolha, era a única forma de se jogar. Mas se antes a pirataria era vista quase como uma solução, hoje ela já não é tão simples assim. O mundo mudou e os games também. Mas hoje não precisa, né? Vamos lá, vamos fazer uma pausa aqui no vídeo. Até aqui, perfeito. Os vídeos desse menino são muito bons. Mas assim, primeiro ponto sobre até esse ponto aqui, tá? Já falei isso algumas vezes, vou repetir pra vocês. O cara que hoje paga de moralista, sou contra a pirataria. Olha como sou bonito, cheiroso e um ser humano acima dos demais. Você não sabe a história do país em que você vive, né? A pirataria, ela conduziu muito do que a gente chama hoje de comunidade, né? Aqui no Brasil. Não só gamer, como também de eletros. Do eletrodoméstico não, como é que eu chamo um DVD? Um aparelho de DVD, por exemplo. Você não conseguia assistir DVD nele original, porque era um absurdo. Jogos de videogame hoje, se a gente tem essa popularização gigantesca de jogos como God of War, como
o próprio San Andreas, jogos como esse que hoje você tem carinho de chamar de seu, é muito em prol da pirataria, não é? Então o cara que hoje quer... Porque assim, ó, vamos lá. Hoje, graças a Deus, eu posso... Eu tenho... Matheus Brito mandou R$15. Fala, Matheus Cruzão, Brito. OBG pelas lives. Quero pedir humildemente para você assistir meu último vídeo, Como Esquecer um Jogo, do meu canal pequeno. Se você não gostar, eu excluo o meu canal. Te mandei o link na DM. Manda duzentão aí que nós vê, mano. Ai, caralho, tô valendo nada essa porra aí mesmo. Todo dia o maluco mandou 1000zão pra eu adicionar ele na PSN. Tu me vem com 15zão pra ver vídeo de 20 minutos. Vai te tomar no cu, porra. Vou ver caralho nenhum não. Vai se fuder, porra. Tá achando que é zona? Essa porra aqui, você tá achando que é zona, caralho? Ah, se fuder, maluco. Ah, maluco tá achando o que nessa porra aqui, mano? Ah, depois nós vê lá. Agora, deixa eu falar um negócio pra vocês. Sobre pirataria, né, que a gente tá falando. Cara, pirataria, isso faz parte do nosso país, né? Então faz parte do nosso crescimento enquanto consumidor de videogame, faz parte do nosso conhecimento agregado em relação a videojogos. Se hoje a gente pode chamar um God of War de nosso, um San Andreas de nosso, se a gente cresceu jogando esses jogos, é muito graças à pirataria. Se não fosse a pirataria, você, meu caro amigo, talvez nem gostasse de videogame, porque você talvez nem teria acesso a eles, né? Então a pirataria, ela faz parte da história do Brasil em relação a isso, a eletros, né? A eletrônicos, aliás, DVD, filmes, muitos filmes chegaram aqui, cara, que você podia ou alugar ou ter os filmes na sua casa. Muito em prol de pirataria também. Então o cara que fica com esse papinho moralista aí de contra a pirataria, tem mais é que se fuder, porque esse cara não sabe o que é a realidade do nosso país, que é um país fodido desde sempre. Então a pirataria fez parte pro bem, pra vida do brasileiro como um todo. Isso não quer dizer que isso é correto, tá? Então a gente tem que separar as coisas. Levamos vantagem? Levamos. Mas a verdade é a verdade. A pirataria fez e faz parte da vida do brasileiro até hoje. Você pega hoje jogos da Nintendo, quem caralho quer pagar jogos? Só bobo quer pagar jogos pela Nintendo hoje na visão da maioria das pessoas. Só que ele não é bobo. Não é? O cara tem o direito de comprar os jogos dele, pô. Na verdade? Então, em relação a jogos, por exemplo, graças a Deus, eu, falando de mim, eu posso ir lá e pegar um jogo com a própria empresa. Acho que, sei lá, 95% dos jogos hoje, de lançamento, se eu tô falando, eu acabo recebendo, não é? Quando eu não recebo, eu vou lá e compro. Graças a Deus tenho a oportunidade de comprar, não é? Mas eu sei que a vida de 95% das pessoas não é assim. 99,9% não é assim. O cara tem que ir lá, tem que comprar e tá tudo certo. E tem a galera que pirateia jogo até hoje, irmão. Jogo de PC, jogo de Nintendo Wii, jogo não sei o que lá. O cara pirateia. Eu não julgo esse cara, porque eu sei qual que é a posição, eu sei qual que é a situação. Agora, hoje em dia, né, e aí entrando exatamente no ponto que a gente parou o vídeo, hoje em dia, sendo bem sincero pra vocês, não precisa piratear mais. Não precisa. Se você for levar em consideração que hoje nós temos serviços aí custando R$40, R$50, seja o Game Pass, seja Plus, se você tiver em consoles, porra, cara, você vai lá e paga R$30 por mês, R$40 por mês e você tem uma biblioteca de mais de 400 jogos. Então, falando de consoles hoje, talvez o mundo de hoje seja melhor ainda do que a época de pirataria. Porque a época de pirataria, cara, você corria o risco do jogo não funcionar, você corria o risco de chegar aqui e dar essa tela do PlayStation, você corria o risco de pagar 5, 10 conto em 3 o jogo não funcionar, né? Foi mal, Crozão. Tô assistindo o Escondido do Chefe e te mandei toda a grana do meu almoço, kkk. Se fudeu. E o vale já foi pro aluguel. Se fudeu. 200 não tenho mais. Se fudeu. Mas tamo junto se não der pra assistir. Não vai dar. Vai ficar agora sem almoço e sem react. Se fudeu. Quero mais, vai ficar sem comer. Não mandei mandar dinheiro pra live, tá entendendo? O problema é todo teu, tá entendendo? E agora sabe que eu vou pegar essa grana que você me mandou do Live Pix? Eu vou almoçar. E você não. Depois eu vejo teu vídeo lá, irmão. Agora... imagina o cara entrando aqui achando que não tá levando a sério mesmo. Mas sobre aqui o vídeo, né, que é o que a gente tá... Ainda me interrompeu 2 vezes essa porra desse Matheus, cara. Porra, Matheus! Tamo junto. Mas sobre o ponto que a gente parou aqui é mais ou menos isso, cara. Hoje, talvez você tenha melhores oportunidades de jogar videogame do que antes. Hoje tá melhor do que na época da pirataria, inclusive. Ah, mas na pirataria eu pagava 10 conto, ô, irmão.
Você pagava 10 conto em 3 por 10 em talvez jogos que nem funcionassem. Hoje você paga 40, 50 reais no serviço por um mês e você tem um catálogo gigantesco de 400 jogos, que às vezes você vai levar 3 dias para zerar. Entende? Então é muito mais negócio. Então talvez hoje, cara, em épocas de Plus, de Game Pass, seja... Talvez não, é muito melhor do que já foi um dia. Tô falando de jogos, tá? Na Steam, por exemplo, hoje você consegue jogos bem mais baratos, né? Tem promoções de jogos lá saindo toda a franquia inteira por 10 reais. Porra, isso é loucura, 15 conto. Né? Então hoje a gente vive uma situação diferente. Não estou falando de lançamentos, exceto o Game Pass, né? Por exemplo, Clair Obscur e o Doom saíram Day One. Mas lançamentos, aí a coisa fica séria. Porque a gente tá falando de 400 reais o lançamento e tal. E aí talvez tenham pessoas que ainda optem por ir lá e piratear porque quer jogar um jogo do momento sem ter que pagar por ele. Aí a gente começa a questionar muitas coisas, né? Mas de qualquer forma, por enquanto é isso. Vamos continuar. Mídia física morreu. Depois do PS3 e do Xbox 360, a gente viu uma enorme decadência. Aquelas pilhas de CD que eu falei antes já não são mais tão comuns assim. Não só pela baixa em mídia Lord física. Mebo mandou 10 reais. Eu lembro que quando era criança, o primeiro GTA que eu joguei se chamava GTA São Paulo. O CJ usava a camisa do Corinthians kkkk. Funcionou umas 3 vezes e depois meu PS2 queimou. E foi pelo jogo, certeza. Mas também porque normalmente se alguém tinha 2 ou 3 games era porque compraram junto ao console. Isso quando compravam. A era da digitalização finalmente se fez presente. E isso trouxe consigo experiências muito divertidas, que antes eram quase impossíveis. Como os jogos online que te faziam passar horas com os amigos, corrida em GTA Online, jogos Battle Royale, até mesmo aquela gritaria frenética que rolava no Fall Guys. Mas até isso aqui vai mudar. Depois das grandes empresas entenderem o rumo que os jogos digitais estavam tomando, onde cada vez menos pessoas compravam diversos jogos e mais pessoas jogavam jogos free-to-play online, era óbvio que iriam achar um jeito de monetizar em cima disso. E foi aí que vieram serviços como a PlayStation Plus e a Xbox Live Gold, que por um certo valor mensal te faziam ter o benefício de jogar online. Claro que não só isso, a PSN, por exemplo, te dava acesso a 3 jogos por mês. Logicamente não costumavam ser os jogos que você queria jogar, mas já era alguma coisa e isso não é um problema. Perceberam como o discurso ficou tão sofrido? Antes você tinha acesso ao jogo que quisesse, claro, se o disco rodasse. Com o passar dos anos, os preços subiram, mas subiram tanto que pra você escolher um jogo pra comprar é quase um sacrifício. Você vai gastar 300 reais no lançamento, vai ver reviews e mais reviews pra saber se vale a pena o gasto. E esse vale a pena o gasto acabou chegando nas empresas que criam os jogos. E consequentemente, o que começou a rolar é a empresa enchendo o jogo de diálogo mal feito, missão sem sentido ou coisa do tipo, só pra encher linguiça e o jogo ficar com mais horas pra você acabar. E te passar a falsa sensação de que foi um dinheiro bem gasto, só porque você ficou 100 horas jogando o jogo pra acabar ele. Mas a questão não devia ser essa. Entende como os jogos saíram de diversão pra algo muito calculado? Eu acho que a gente deveria poder jogar o que quiser meio no foda-se, como era antes. Mas claro que algumas empresas, na real todas, não gostam disso. Mas uma em específico se destaca pela perseguição com quem joga/distribui, ou até emula jogos antigos dela. Pra quem acompanha mais de perto já deve saber que eu tô falando de uma empresa que sobrevive de clássicos e desrespeita o público o máximo possível. Sim, eu tô falando da Nintendo. A empresa basicamente não tá nem aí se os brasileiros vão comprar ou não os jogos deles. É sério, qualquer jogo que tiver o Mario na capa já é o suficiente pra eles cobrarem 350 reais no mínimo. E eu tô falando de Nintendo Switch 1, tá? Porque o 2 já chegou com jogos a 500 reais. Parece piada, mas não é. Mas enfim, a questão aqui é a perseguição. Você só pode jogar os jogos que eles querem que você jogue. Não entendeu? Página de emulador Dolphin na Steam é retirada do ar por exigência da Nintendo. O emulador existe há... Aliás, o Dolphin é do caralho, mano. As melhores versões de Resident Evil, dos antigos, dos clássicos, as HD, estão lá. muitos anos, tornando possível jogar games do Wii e GameCube, mas a Nintendo não quer que isso aconteça na Steam. Eu sinceramente não entendo. Esses emuladores basicamente só mantinham a comunidade viva. Era basicamente pra isso só que eles funcionavam. Até porque a própria Nintendo não disponibiliza esses jogos, mas ela faz questão de ir atrás de todo mundo que menciona eles. Não me processa, Nintendo. Eu até que gosto de você. Falando especificamente da Nintendo, a gente vê um cenário muito bizarro, porque antigamente
beleza, era comum um Mario em muitas casas, foi algo que a pirataria trouxe pros lares brasileiros, mas... Eu joguei e mandou R$10. O primeiro jogo parecido com o GTA que joguei foi da Gameloft, o Gangster Rio, Cidade Santa. Caralho, muito verdade. bom. Que doideira. Hoje em dia é impossível disso acontecer. Como que uma criança descobre o Mario? Aí que tá. Ela não descobre. Se o pai dela não gastar R$500 no jogo por vontade própria, não vai descobrir. E isso poucas empresas entenderam. A gente tá falando de uma futura geração que muito provavelmente vai conhecer apenas jogos gratuitos, como é o caso do Roblox, por exemplo. As crianças tudo estão lá por algum motivo, porque é de graça. Mas calma, esse assunto do preço a gente já se aprofunda mais. Com a pirataria nos consoles diminuindo cada vez mais, a gente entrou numa era onde basicamente todo mundo que queria fazer comprava um computador. E foi uma excelente saída durante alguns anos. Você pagava quase o mesmo preço que pagaria no console e, claro, não gastava um centavo para jogar jogos online. E muitas das vezes nenhum centavo mesmo em qualquer jogo. Torrent, Steam Verde, Hydra Launcher são nomes bem comuns de pessoas que tiveram que ir por esse caminho. Importante frisar isso porque acho que muita gente não vai querer entender, mas essas pessoas só têm este caminho. É impossível para um trabalhador médio do Brasil ir pro lado de games sem a pirataria. Impossível, com todas as letras. Comparando com a era de CDs e Sonic no Master System, a era de pirataria no PC era muito mais rápida. Tinha jogo que dias depois do lançamento já estavam disponível em sua versão pirata. Isso é claro que eu descobri lendo em alguns fóruns na internet. E acabou deixando as coisas mais incontroláveis ainda do que na época do Play 2. Claro que era muito mais barato se ter um PS2 antes do que um PC atualmente, mas a questão é que deixou muito mais difícil de se rastrear os jogos piratas. E sobre PC em específico, a gente precisa citar os vírus. Já vi muita gente ficando maluca da cabeça com isso, e é o que faz algumas pessoas continuarem comprando jogos nos seus PCs. Claro, depende muito do caso, mas às vezes rola uma promoçãozinha na Epic Games, na Steam ou em alguma loja que vende keys de jogos, que você fica muito tentado. Falando por experiência própria, eu paguei R$60 no Red Dead Redemption 2, o que assim, no meu ponto de vista seria um ótimo preço pra esses jogos, mas é meio complicado precificar trabalho alheio, né? Eu não sei quanto que foi gasto em cada jogo. E dependendo do caso, se for um jogo de empresa não tão gigantesca assim, ele só tem lucro pelo preço ser alto. Acontece pouco, mas acontece. Mas em contrapartida, isso aconteceu anos depois, né? O jogo é de 2018, lançou a R$250, se minhas pesquisas não estiverem erradas, e eu comprei ele em 2024, por vezes menos, mas também anos depois. Faz o jogo ser menos do que é? Não, nesse caso nem um pouco. Na verdade, vai ser impossível ter uma experiência melhor por um preço tão baixo. Claro, na minha opinião, o jogo é muito gosto. E isso resume bem o que virou o mercado de games hoje. Você não compra mais só pelo jogo, você compra pelo preço, pela plataforma, pelo risco de vírus, pela empresa envolvida. A diversão ainda existe, claro, mas cada vez mais cercado de barreiras. E é por isso que o jeitinho sempre vai existir, seja com emulador, com crack ou com key em loja alternativa. Não porque a gente quer burlar o sistema, mas porque o sistema nunca pensou na gente como parte dele. Os preços. Os malditos e intancáveis preços dos jogos. O ano é 2025 e jogar videogame virou um luxo. Não é só porque o jogo tá caro, é porque o tempo tá curto, o dinheiro sumiu e quando sobra um trocado, você pensa duas vezes antes de gastar em um jogo que talvez te decepcione em 3 horas. Lembra quando a gente comprava um jogo no impulso e confiava nele? Hoje parece que cada clique no botão de compra vem com culpa. Vamos falar a verdade, os jogos AAA, os famosões, aqueles de capa bonita, eles viraram um risco. Hoje em dia você gasta 350, 400 reais e muitas vezes recebe um jogo quebrado com atualização de 90 GB no primeiro dia e promessas não cumpridas. Se for da Ubisoft, então aí já é aposta. E pra piorar todo esse cenário, não foi só o preço dos jogos que subiu, mas sim também o hardware. E o que era uma saída fácil pra galera ter acesso aos jogos, vulgo montar um PC pelo mesmo preço de um console, hoje em dia já não vale mais a pena. Um PC do mesmo preço não roda os mesmos jogos, isso cria cada vez menos pessoas tendo essa escapatória. E a única saída pra jogar jogos atuais é a volta aos consoles. E é por isso que esse ato se chama intancável, porque o problema não é só o preço alto, é o preço, mais o produto que é entregue, mais a falta de opção, mais o salário que não acompanha. É isso tudo junto que se torna intancável. Pra vocês terem uma ideia do quão bizarros são os números, vamos fazer um comparativo aqui. Em 2025, o salário mínimo no Brasil é de R$ 1.518, o que arredondando nos deixa com R$ 7 a hora, mais ou menos. Nos Estados Unidos, que é de onde a maioria dos jogos vem, a gente já tá falando de $7,25 a hora, depende do estado. Alguns até passam de $16 a hora, ou seja, pros americanos o preço de um jogo lançamento é de $70. Logo, ele precisa trabalhar 9 horas e meia para comprar um jogo AAA, mas em estado com salários mais altos, são apenas 5 horas de trampo. Meio expediente e pronto, ele já tem o jogo. Agora, olhando pro Brasil, com o ajuste que teve nos últimos dias... Nossa!
preço de um jogo lançamento é de R$400, o que nos deixa tendo que trabalhar durante 57 horas, quase uma semana e meia de trabalho para comprar o mesmo jogo que um americano compra basicamente um dia. E olha que eu tô falando só do jogo. Isso é no... Preciso até me preparar. Faça imediatamente! Sabem o quê? Você está certo disso? Posso perguntar? Faça imediatamente. Posso perguntar, chat? Opção A, faça o C. Opção B, faça o D. Opção A. Make the hell! Ai, Brasilzão da minha caralha, viu, velho? Eu vou te falar, mano, olha. Caralho, intancável. Intancável e triste. Você imagina, cara, você ter que escolher entre... Claro que ninguém vai fazer isso, a escolha é óbvia, mas a escolha que é proposta aqui é, porra, eu me alimento e sobrevivo? Eu me alimento e dou um leite pro meu filho e tal? Ou eu tenho algumas horas de entretenimento que podem ser uma merda num jogo de videogame? Caralho. Nossa! Mínimo vergonhoso, impossível não ficar puto com algo assim. Como que eu posso chegar aqui e falar que pirataria é um câncer? Fiquem longe dela. Quando tem pessoas que nunca sequer jogaram um jogo original no PS5 ou Xbox da vida. Mas Celito, se os preços estão tão altos aqui e quase ninguém compra, por que eles não abaixam o valor para mais pessoas comprarem e o lucro talvez ser maior? Porque não é assim que o mercado funciona. Eles já tentaram fazer isso uma vez em 2013 e não foi isso que aconteceu. A questão para as grandes empresas é que pouca gente no Brasil é muita gente. É tipo, a nossa minoria aqui Lord é o que Maybe os mandou outros países... R$13. Pra você ter uma ideia de como o brasileiro é ferrado, eu fazendo DoorDash por 3 horas por dia, consigo comprar meu PS5 em um mês. Isso porque não quis usar meu salário do trabalho. Se não era em 2 semanas. Caralho, que loucura. Você tá em Orlando, né, Lorde? Que loucura, cara. Que absurdo, né, cara? Puta, a gente brinca, cara. Sabe qual que é a parada? A gente brinca, a gente zoa. E tipo assim, mano, é um bagulho intancável mesmo, tá ligado? É um bagulho intancável. É simplesmente ridículo. Porque se assim, pra quem viveu as duas épocas, tem... Ó, vamos entender uma coisa. Tem vagabundo que nasceu agora, já nessa época de fudido. Que pra ele virou um normal. Hã? Pra ele virou um normal. Pra quem teve uma época onde... Primeiro que assim, hoje você paga num jogo R$400, correndo o risco dele vir todo facelado pra vender DLC depois. Pra quem vem de uma época onde todo o conteúdo do jogo tava dentro do jogo que você comprava, já é um tapa na cara. Aí você pega o preço de um jogo hoje em dia, cara... Desculpa, gente, assim... A gente tem que zoar e brincar com a própria desgraça, porque senão, cara, é clima de velório. Não de lucro. Então pra eles não faz sentido algum abaixar o preço dos jogos se eles já lucram assim mesmo. A indústria perdeu o limite. Eles realmente entenderam quanto uma empresa pode lucrar no mundo dos jogos e isso tudo só deixa mais claro do porquê, no meu ponto de vista, o GTA 6 vai chegar no que vem a mais de R$500. Não me entendam mal, o jogo vai ser do caralho com toda certeza, mas isso é loucura. É uma fração do salário mínimo. Bom, pelo menos eles adiaram, então você, assim como eu, já pode juntar mais grana pra comprar sua versão. Mas digo por mim que cada vez menos
anos eu venho comprando jogos AAA. E isso aqui abre margem pro lado bom, porque sim, existe, ou pelo menos um lado não tão horrível quanto esse que eu mostrei aqui, que é o dos jogos indies. Cada ano que passa aqui no Brasil, mais se fala de jogos indies, e acredita em mim, esses jogos vão ser o futuro. Enquanto o mercado dos gigantes derrete, tem um lado que vem crescendo quietinho, os jogos indie. De acordo com o Google, um jogo indie é desenvolvido por um indivíduo ou uma pequena equipe de desenvolvedores sem apoio financeiro e técnico de uma grande empresa de jogos. Em contraste com os jogos AAA, os jogos indie são frequentemente criados com orçamentos mais modestos e podem apresentar ideias únicas ou não convencionais. Ou seja, é feito por pessoas que sim querem lucrar com o jogo, mas ainda colocam muita alma, arte, que é o que faz o jogo valer a pena. E não só chutam um valor alto por ele ser uma franquia ou por ter um rosto memorável. E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Tem jogo indie em 2025 que entrega mais do que muito estúdio bilionário. Tipo o que eu acabei de citar aqui, Clair Obscur Expedition 33. Um jogo feito por um estúdio que ninguém conhecia, mas que do nada chegou com uma estética absurda, um combate muito criativo e uma trilha que arrepia qualquer pessoa. Importante mencionar que ele foi desenvolvido por 33 pessoas. Pois é, bizarro. Tudo isso com um orçamento que provavelmente não paga o café do escritório da EA. E aí você começa a se perguntar, será que um jogo precisa de R$600 de investimento pra ser bom? Ou será que a indústria virou uma máquina de inflar preço e esquecer o básico? Jogo bom não é o mais caro, é o que fica com você depois dos créditos, é o que te faz pensar, sentir ou simplesmente esquecer do mundo por algumas horas. Mas mesmo assim, com os preços absurdos, a gente continua tentando jogar, mesmo que seja nos jogos mais simples, nos indies, nos emuladores ou na demo de algo, porque são experiências que valem a pena qualquer esforço. Não o da pirataria, não me entendam mal, pirataria não é o caminho, mas o sistema todo faz parecer que é a única saída. E a galera nunca quis ser criminosa, só não quer ser feita de otária. Cara, esse final aqui, ele diz tudo, né? Ninguém quer ir pelo lado errado do bagulho. Só que aí o cara olha pra vida dele, né? Olha pro dinheiro que tá entrando e pro dinheiro que tá saindo. E ele fala, mano, não tem como. E o correto, agora o limpinho, né? A bundinha cheirosa vai falar assim, mas então se você não tem dinheiro, então não consome. Disse o cara que se você olhar agora no computador dele, eu duvido que ele pagou mais de R$2.000 no Windows. Então provavelmente é craqueado. Se você olhar, não é, pro passado desse cara, viveu às custas de pirataria. Mas aí hoje, porque o cara tem uma condiçãozinha, é esse mesmo bundinha cheirosa que vai criticar a galera que tá pirateando. Por outro lado, e isso tem que ser dito, existe o cara que pirateia e é um pau no cu sim. E eu vou explicar pra vocês. Por exemplo, o cara que pirateia jogos e fica tirando onda, com um cara que não pirateou, tipo, querendo tirar vantagem, você que não sei o que, é um pau no cu, pô. Porque cada um faz o que quiser, pô. Não é? Cada um faz o que quiser. Por exemplo, lembra a época do PlayStation 5 Pro que eu falei, e se confirmou, que era um videogame pra otário? Continuo achando. Mas todo mundo tem o direito de ir lá e comprar se quiser, pô. Então, você não é obrigado ele fala, não, é o que eu acho, certo? Que nem eu. Eu hoje posso comprar os bagulho original. Eu não vou lá encher o saco do cara que tá pirateando. E vice-versa. Se você tá pirateando porque você acha que é o justo e que você não tem condição, meu irmão, vai na fé. Não é certo. Mas também ninguém vai ficar Agora, você ir lá e ficar tirando onda com o cara que paga os 400 conto pra jogos da Nintendo, você é só um pau no cu também, pô. Né? Porque, porra, além de você tá pirateando, você ainda quer tirar onda com o cara que não tá, aí você é só um pau no cu. Aí é foda. Né? Aí é foda. Então... tem cara que gosta, mano. Tem cara que gosta de ter a capinha original, o caralho. Então é aquela, né? Por exemplo, eu tenho um Switch aqui, o primeiro OLED, desbloqueadão. Tem tudo no OLED. E o Switch 2 provavelmente no futuro faria a mesma coisa. Só que quem quer ter original, mano, que tenha. Que tenha. Olha, que nem a época do Spotify, cara, eu nunca vou esquecer. Na época que começou a lançar. Hoje todo mundo paga, né? Mas quando lançou o Spotify... Eu via vagabundo, você paga o Spotify, é cheio de música de graça, eu vou lá, paga. Cara, entendeu? Bagulho doido, pô. Mas, ó, muito bom aqui
O vídeo do mano, craquear o Windows é o básico do básico. Então, pois é. Mas a partir do momento que você tem um Windows aí craqueado, cala a boca, irmão. Se você tem um Windows craqueado aí, qualquer um, você não tem o direito pra abrir a boca pra falar um A de ninguém que tá pirateando qualquer coisa. Acabou. Ah, mas meu Windows é original, legal. E seu Sony Vegas? Você pagou 2, 3 mil no Sony Vegas pra ter o direito? E seu Adobe? Tá pagando mensal? Seu Adobe Premiere? Seu Adobe Photoshop? Você pagou? Não, caralho, então cala a boca, porra. Caralho, velho, é tipo assim, a água bateu na bundinha, aí tu fala, né? Então, meu irmão, se você pirateou qualquer porra, enfia o rabinho entre as pernas e acabou. Entendeu? E acabou, não tem o que falar. Acabou. Pirateou, acabou, fi. Tem que ficar falando merda. Agora pirateou, pau no seu cu, pô. Você tá usando o Windows falso, você tá usando o Sony Vegas craqueado, você tá usando a porra toda craqueada e tá... Porra, aí é demais, né? Aí é demais. Aí é doideira.